Capitão Pátria tem se mostrado para muitos fãs de The Boys um bebê chorão, um super infantil, um vilão meio dramático demais. Mas ele ainda é considerado um dos melhores vilões de toda a ficção. A presença dele é assustadora quando ele realmente quer destruir algo. Capitão Pátria é um deus. E ele também seria o deus dos vilões da nova era fictícia da televisão. Então não é de menos que Capitão Pátria seja o super mais poderoso da série de The Boys. Embora muitos se esqueçam que Capitão Pátria seja a criatura mais forte desta série. Veja bem, o Trem-Bala não conseguiu fazer nada contra ele, mesmo sendo um dos velocistas mais fortes e velozes da obra. Ele não conseguiu resistir a um aperto do Homelander e perdeu para o mesmo, tendo seu pescoço completamente quebrado. E a sua velocidade ele estava sendo quase alcançado por Homelander. E o laser do Homelander ainda conseguiu atingi-lo de raspão quando ele tentou salvar o Huey. Capitão Pátria não pode ser subestimado. E hoje nesse vídeo vamos valorizá-lo um pouco. Muita gente diz que o Capitão Pátria é um personagem fraco, porque ele foi ferido pela Rainha Maeve. Mas todos se esquecem que o Capitão Pátria enfrentou a Rainha Maeve, o Soldier Boy, o Bruto e também a Luz Estrela ao mesmo tempo. E ambos juntos não estavam conseguindo dar dificuldade alguma a ele, se não fosse a habilidade do Soldier Boy de conseguir cancelar o poder de seus adversários. O Homelander, além disso, é colocado na obra como alguém que pode resistir a ataques de bombas nucleares contra o seu corpo. E é dito nos primeiros episódios da própria série de The Boys que os supers mais fortes de The Boys conseguiriam interceptar mísseis nucleares em alta velocidade, o que já dá ao Capitão Pátria uma média de velocidade superior à do som, até porque, quando mesmo era criança, ele ultrapassou a velocidade do som com 8 anos de idade. E na animação de The Boys, também é mostrado que ele consegue lutar em câmera lenta como um super velocista, o que não é surpresa, já que ele consegue acompanhar seres altamente velozes como o próprio Trem-Bala. E a Rainha Maeve é praticamente uma super soldada, também inspirada na Mulher Maravilha. Ela tem atributos de velocidades superiores aos de humanos comuns, e também superiores a várias locomotivas e também a carros extremamente rápidos. Então a velocidade do Capitão Pátria é superior a estas coisas. Embora ele seja inferior a muitos e muitos personagens dos quadrinhos, também dos animes e mangás, ele ainda pode vencer uma penca de personagens. Então, Capitão Pátria, ele não pode ser subestimado, porque a sua velocidade de voo é supersônica e até para mais, já que a obra ainda não chegou nos episódios finais. Então muitos feitos ainda serão mostrados pelo Capitão Pátria, e poderemos ver o quão forte ele realmente é no encerramento final da obra contra o Billy Butcher Bruto. Mas, antes desses episódios finais, o Capitão Pátria conseguiu resistir aos raios lasers do Ryan, que conseguiu destruir completamente a Tempesta com um disparo. E o Capitão Pátria apenas teve um pouquinho de seu peito rasgado, mas ainda assim não foi algo totalmente brutal em ferimento contra ele. E a Tempesta, ela estava destruindo e resistindo a ataques de nível prédio na temporada, como visto quando ela está caçando o irmão de Kimiko e destruindo o prédio e causando explosões enormes. O próprio Capitão Pátria também resistiu aos socos do Soldier Boy
e também do Billy Proto com V e tancou o laser do Billy Proto, fazendo também um clash de disparos de lasers. Foram necessários nessa cena o Billy Butcher, o Huey com V e também o Soldier Boy para conseguir lutar contra o Capitão Pátria, porque os três juntos só são o suficiente para conseguir dar uma dificuldade. Ambos conseguiram imobilizar o Pátria no chão, mas depois disso ele se soltou. Antes disso, no X1 era impossível conseguir vencê-lo. Billy Butcher, Huey e Soldier Boy não estavam conseguindo lutar contra ele no 1 contra 1. Porque embora o Soldier Boy faça piadas de menosprezação contra ele, o Homelander ainda é superior ao pai, assim como mostrado nas batalhas anteriores. Então, qual é o maior problema que os The Boys têm em enfrentar o Capitão Pátria ou outros supers? Bem, é o seguinte, o Capitão Pátria, como dito antes, tem uma pele extremamente resistente. O V, por exemplo, só é possível injetar nele se o mesmo conseguir perfurar a sua própria pele rasgando com sua visão de calor. Mas, como dito antes, ele consegue resistir a ataques de nível nuclear, como dito não só por personagens da série, mas também pelos próprios roteiristas de The Boys. Além disso, um outro problema para enfrentar o Capitão Pátria é a sua velocidade de voo. A velocidade de voo dele consegue atravessar cidades e superar a velocidade de câmeras, conseguindo atingir velocidade de Mach 10 ou superior, conseguindo até mesmo alcançar a velocidade suficiente para sair da Terra e chegar no espaço, como dito por ele nos episódios da série, já que o mesmo diz que do espaço a Terra e também a Torre da Vault é muito bonita. E isso dá ao Capitão Pátria velocidades hipersônicas. O cara pode ser fraco comparado a outros versos, mas ele não é um personagem que deve ser menosprezado quando lutado contra personagens urbanos. Ele com certeza mataria o Homem-Aranha em um combate no mano a mano. Não seria complicado isso de acontecer, já que o Homem-Aranha não conseguiria passar da pele do Pátria e nem conseguir acompanhar a sua velocidade, porque o cara seria brutalmente molestado pelo Capitão Pátria. Um outro feito seguinte de velocidade dele é quando o mesmo diz que conseguiria varrer Nova York, a cidade dos Estados Unidos, do mapa em alguns minutos. Isso já daria uma velocidade de centenas a muitíssimas vezes superiores à velocidade do som. O Capitão Pátria não chega nem perto da velocidade massivamente hipersônica, talvez chegue, nem próximo à relativista, que é inferior à da luz, mas ele ainda é extremamente rápido. E este foi o vídeo de hoje, falando sobre o nível de poder do Capitão Pátria, e porque ele é e continua sendo e será superior a todos os supers de The Boys.